Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de História. Que na nossa videoaula de hoje nós iremos revisar, nós iremos retomar a nossa videoaula, o conteúdo da nossa videoaula passada, que é a África Antiga, que vai da página 86 até a página 91. E que nós temos aí África, continente com cerca de 850 milhões de habitantes, mais de 50 países, vista pela história oficial sob perspectiva etnocêntrica. Os europeus passavam imagens negativas dos povos da África para justificar o domínio do continente. Aí vamos reforçando aí. A África é um continente que tem uma grande diversidade de povos e culturas. Neste capítulo, estudaremos algumas características de dois povos africanos da antiguidade, os egípcios e os cuxitas. Que aí nós temos conhecendo o Egito Antigo, mas antes da gente ver a questão do Egito Antigo, a gente vai também reforçar o que nós retomamos sobre a história da África, que está no nosso livro didático na página 88, o estudo da história da África. Durante muito tempo, a África foi tratada pelos estudiosos europeus como um continente sem história. Esses estudiosos disseminaram, quer dizer, divulgaram, a ideia de que os africanos eram povos sem cultura e que não mereciam ser objeto dos seus estudos científicos. Na segunda metade do século XX, essa situação começou a mudar. Alguns pesquisadores passaram a considerar a história da África com base na visão do mundo dos próprios africanos, combatendo assim os preconceitos difundidos por um ponto de vista da história que tinha a Europa como referência. As principais fontes de estudo para a história da África são antigos relatos escritos, sobretudo em egípcio, grego, latim e árabe, vestígios arqueológicos e a tradição oral. A serem analisadas, essas fontes históricas revelam a grande riqueza cultural dos povos do continente africano. Aí nós vamos ver aí os egípcios e os cuxitas, que vocês estão vendo uma imagem das pirâmides do Egito Antigo. Nós vamos ver aí a localização, que no nosso livro didático, página 90, os antigos egípcios, a civilização egípcia se desenvolveu em uma região desértica da África, às margens do rio Nilo, que vocês estão observando aí de verde na imagem do rio Nilo. Segundo estudos arqueológicos, desde cerca de 8.000 a.C., essa região já era ocupada por grupos seminômades que sobreviviam praticando a caça, a pesca, a coleta de frutos e de cereais. Por volta de 5.000 a.C., vários desses grupos já haviam se tornado sedentários, tendo um lugar fixo para morar, e aproveitaram a fertilidade propiciada pelo rio Nilo para desenvolver a agricultura, a criação de animais. Esses grupos enfrentaram as dificuldades impostas pela natureza, como o clima quente, já que era uma região desértica, e as cheias do rio Nilo. Com isso, eles tiveram que criar técnicas, que eles criaram técnicas de irrigação, construíram diques para aproveitar as águas do rio Nilo. Eles tiveram que criar técnicas apropriadas para a sua sobrevivência e permanência no local. Com o passar do tempo, esses grupos formaram comunidades agrícolas, porque a principal atividade dos povos egípcios era a agricultura. Eles desenvolveram outras atividades para a sobrevivência, mas a principal era a agricultura. Então, com o passar do tempo, esses grupos formaram comunidades agrícolas independentes entre si, uma não dependia da outra, chamada de nomos.
E os seus chefes eram chamados de nomarcas. Os nomarcas, como ficaram conhecidos chefes dessas comunidades, disputavam com frequência o domínio das áreas mais férteis do Rio Nilo, mais apropriadas para a atividade agrícola. Aí nós estamos vendo aí, com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e terras geraram guerras e alianças entre eles. Alguns deles, ao vencer os demais, tornavam-se reis, passando a controlar vários nomos, várias comunidades. Surgiram então no Egito reinos que foram ficando cada vez maiores, até resumirem a dois. Desculpe. O Alto Egito, no Vale do Nilo, que ficava no sul, e o Baixo Egito, no delta do Nilo, que fica no norte, que vocês estão vendo aí a imagem, o Rio Nilo e Tebas, uma das principais cidades egípcias da época. Então, por volta do ano 3200 ou 3100 a.C., o rei Menes do Alto Egito, no Vale do Nilo, conquistou o Baixo Egito, no delta do Nilo, unindo os dois reinos, unindo o reino do Baixo Egito com o reino do Alto Egito. Menes tornou-se então o primeiro faraó, nome que se dava ao rei entre os egípcios, e o fundador da primeira dinastia, quer dizer, sucessão de reis pertencente à mesma família, já que dinastia quer dizer família. Então, com o surgimento do faraó, que Menes vai ser o primeiro faraó, ele também vai exercer um governo teocrático. Um governo teocrático porque o faraó era considerado como um deus e representante dos deuses. Por isso que a sociedade egípcia era uma teocracia. O que é isso, teocracia? Palavra de origem grega que significa governo de Deus e que é utilizada para denominar a forma de governo em que o poder político é exercido com base no poder religioso. Então, o faraó era visto como um deus, o representante dos deuses. Ele detinha o poder político e o poder religioso. Por isso que a sociedade egípcia era teocrática, ou era uma teocracia. Nós vamos ver aí a economia, que eu abro um parênteses aí, que eu já expliquei, que os egípcios antigos, eles desenvolveram várias atividades econômicas, várias atividades para sobreviver. Mas a principal atividade era a agricultura. Por isso que eles souberam aproveitar ao máximo as águas do Rio Nilo. Então, aí, na história econômica do Egito, predominou o modo de produção asiático. Neste modo de produção, o Estado, o faraó, era o dono de todas as terras, por isso controlava e organizava o trabalho agrícola na sociedade. Por isso que a maior parte da população era camponesa, mas os camponeses não eram donos das suas terras, que as terras pertenciam ao Estado, as terras pertenciam ao faraó e os camponeses deviam pagar tributos, ou seja, pagar impostos. Aí nós estamos vendo aí como estava organizada a sociedade egípcia. Aí a pirâmide social do Egito, que no topo da pirâmide estava quem? O faraó, o rei, o soberano, que detinha todo o poder. Todo o poder estava em suas mãos. Ele até era o quê? Um governo teocrático. O faraó era visto como um deus. Abaixo dele vinham os nobres, que os nobres eram seus parentes, e os sacerdotes, que eram também nobres e que também tinham muito prestígio. Por quê? Porque os sacerdotes tinham um papel privilegiado, de muito prestígio, porque eles eram encarregados de realizarem as práticas religiosas, os cultos, que, hora ou outra, os sacerdotes disputavam o poder com os faraós. Vinham os soldados, que existia aí
soldados, porque a guerra estava presente entre o povo egípcio, principalmente no domínio de outras terras, de outros reinos, de outros impérios. Os escribas, que eram funcionários do Estado, que eram pessoas que sabiam ler e escrever, por isso também que eles se destacavam, e era eles encarregados das atividades administrativas, de cobrar os impostos, fiscalizar as atividades agrícolas, e eles sabiam ler e escrever. Os comerciantes, porque mesmo sendo a agricultura a principal atividade, os egípcios desenvolveram também as atividades comerciais. Vinham os artesãos, os trabalhadores, que desempenhavam outras atividades, principalmente atividades manuais, os camponeses, que boa parte da população egípcia era formada por camponeses, que tinham uma vida precária, pagavam os tributos ao Estado, aos donos das terras, que era o faraó. A maior parte da população camponesa que não era detentora das terras. Os escravizados, os escravos, estavam na base da pirâmide, e esses escravizados, na maioria, eram vencedores de guerra, que perdiam a guerra e iam para o Egito como escravos. Que no nosso livro didático, na página 91, que a gente pode destacar. A organização social do Egito Antigo caracterizava-se pela concentração do poder político nas elites, que tinha mais dinheiro, e pela situação de pobreza da maioria da população. No caso aí da maioria da população eram os camponeses. Faraós e sacerdotes. Mesmo com a autoridade exercida pelo faraó, ocorriam disputas pelo controle político da sociedade. Em diferentes momentos da história do Egito Antigo, o poder do faraó foi contestado, reivindicado, principalmente pelos sacerdotes. Os sacerdotes eram pessoas com grande prestígio na sociedade egípcia, que eu já tinha explicado, antiga. Além de serem responsáveis pela organização e condução dos cultos, cuidavam da administração dos templos religiosos. Muitos eram considerados sábios, pois tinham conhecimento de astronomia, a ciência que estuda os astros, principalmente por conta das atividades agrícolas, geometria e aritmética, nobres, militares e funcionários do Estado. Haviam também a nobreza, composta pelos parentes do faraó e pelos descendentes dos antigos chefes dos nomos, descendentes dos nomarcas. Essas pessoas geralmente ocupavam altos cargos administrativos. Havia também uma elite militar, que detinha os principais cargos no exército. Os funcionários do Estado desempenhavam diferentes atribuições, atividades, funções, entre elas fiscalizar as plantações e cobrar tributos, ou seja, impostos dos camponeses. Entre os funcionários do Estado havia os escribas, que sabiam ler e escrever e fazer cálculos. Eram muito respeitados na sociedade egípcia. Camponeses, artesãos e escravizados. A maioria da população egípcia era composta por camponeses, pobres, que viviam em condições precárias e eram obrigados a pagar tributos ao Estado. Quem representava o Estado? O faraó. Muitos se ocupavam com a criação de animais, a caça, a pesca e o cultivo de produtos agrícolas, como trigo, linho e algodão. Existiam muitos trabalhadores especializados, como os artesãos, que faziam roupas, sandálias, pinturas, esculturas, joias, móveis, além de carros de guerra, barcos, entre outros. Os escravizados eram, em sua maioria, estrangeiros capturados em guerras. Trabalhavam nos campos, nas minas, no deserto ou na realização de tarefas domésticas. Eles não eram a principal mão de obra da sociedade egípcia, uma vez que a principal mão de obra da sociedade egípcia era os camponeses. Qual vai ser a nossa atividade da videoaula de hoje? Vocês irão ler
da página 86 até a página 91, que foi o nosso assunto de hoje, desta videoaula, que estamos revisando, retomando, e vão produzir um esquema resumo destacando as principais informações. A nossa videoaula fica por aqui. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Até o nosso próximo encontro. Tchau, alunos!